Hugo Motta e Davi Alcolumbre irão decidir muita coisa do seu futuro. Vamos bater um papo sobre isso, as implicações, os apoios que eles tiveram do PT, do PL. Foram eleitos com um amplo apoio da maior oposição fake do Brasil e do mundo. A oposição bolsonarista votou em peso no Hugo Motta e Alcolumbre e tiveram um imenso apoio do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula considera tanto o Hugo Motta como o Davi Alcolumbre amigos do Planalto. Escreve, curte, compartilha, sobe o like. Meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Tudo que a gente pede para você, dá uma força aqui no nosso trabalho. É muito importante o seu like, a sua inscrição. Aqui a gente não erra análise. O YouTube só distribui nosso conteúdo para uma parcela muito pequena dos nossos inscritos. É um canal pequeno. A gente precisa do seu like e da sua inscrição. Indique um canal amigo. Aqui é um canal que está sempre na frente. A gente não erra análise e a gente traz os fatos desse Brasil complicado, da política, que definem os nossos futuros, de todos nós. Escreve, curte, compartilha, conheça os outros nossos vídeos aqui, bastante conteúdo todo santo dia para você. Não fazemos conteúdo direcionado, meu irmão, minha irmã. Então, inscreve-se aí, tem um botãozinho, clica ali, ative o sino e vem fazer parte da nossa comunidade. É bastante importante, cara. Você não tem noção o quanto é importante e você também não tem noção o quanto é difícil você cobrir política nesse ambiente hostil, nesse ambiente polarizado, onde as pessoas querem conteúdo direcionado e aí vão ouvir obrigatoriamente mentiras, vão ouvir lados políticos que mascaram a realidade concreta, a realidade objetiva. Isso a gente não faz aqui no canal, por isso a gente pede que você curta, comente, compartilhe, inscreve-se aí, acompanhe o Brasil caótico, o mundo caótico aqui conosco. Vem pra cá, você vai gostar. Você vai gostar, meu irmão, minha irmã. Aqui é um canal de dois neurônios. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, senador do Amapá, um estado bem pequenininho, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional. Ambos, os dois, foram eleitos com um apoio maciço, imenso, da maior oposição fake do Brasil, oposição bolsonarista. Os dois também foram eleitos com o apoio incondicional do Palácio do Planalto, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acha tanto o Davi Alcolumbre como o Hugo Motta amigos do PT, amigos do Planalto. Pode isso, Paulo? No Brasil, que se mente pra caramba em política, no Brasil que não se respeita a vontade do eleitor, no Brasil que o político, ao pedir voto, ele defende umas pautas e ao votar no Congresso Nacional, ele faz outra coisa, é normal. Mas tudo isso ocorre com o beneplácito e com a complacência do eleitor que gosta de ser enganado. Por isso aqui no canal a gente não engana ninguém, tem dificuldade de crescer, porque as pessoas querem conteúdo direcionado. Isso eu não faço. Eu me recuso a mentir para os nossos inscritos do canal. É uma tremenda falta de respeito. Mas eles não respeitam o eleitor? Não respeitam. A maior oposição dita do Brasil, a oposição que está no PL, 99 deputados, vai perder alguns agora com as cassações, deve estar em torno de 95 deputados, é uma oposição fake. Assim como ela é fake também no Senado. Todos eles, arrisco-me a dizer, sem errar, que ao pedirem o voto de confiança do eleitor em 22, diziam que iam ser oposição, diziam que iriam batalhar para impeachment e parari pororó, tudo mentira. O eleitor que fica nesse modo eleitoral ad eterno e não entra no modo cidadão, acostumou a que os políticos literalmente joguem uma pá de excrementos em sua cabeça e fica tudo certo, tudo bem, tá tudo beleza, porque o eleitor acostumou nessa polarização imbecil a aplaudi-los, a aplaudir político que lhes mentem, vota contra
todas as suas pautas, todas as suas esperanças no Congresso Nacional e, mesmo assim, obtém um aplauso desses eleitores, porque os eleitores não acompanham canais sérios de política. Só isso. Muitos eleitores, sobretudo o espectro político de direita, está aí aplaudindo o Trump, aplaudindo o Milei, por estarem cumprindo as promessas de campanha. Por que não fazem isso e essa cobrança não estende isso para o Brasil? Comecem a cobrar dos seus políticos as promessas de campanha. Foram traídos do bolso desde o Bolsonaro até o Nicolas. Todo mundo traiu e votou nos candidatos apoiados pelo presidente Lula do PT, todos com a singela desculpa: nós teremos acesso a comissões. Ao pedir voto para você em 22, eles falaram que queriam acesso a comissões? Não, não falaram isso. Nenhum falou isso. Sabe o que vai acontecer com a anistia dos patriotas? Foi para o ralo. Sabe o que vai acontecer com o aperto que o Senado deveria dar na Suprema Corte para dar uma freada nesses abusos da Suprema Corte? Não vai acontecer nada. Portanto, nos próximos 2 anos, nada acontecerá. E por que os eleitores, os políticos bolsonaristas, ditos da maior oposição do mundo, fecharam com Davi Alcolumbre e com Hugo Mota? Fecharam na esperança de anistiarem os patriotas, não, o seu Bolsonaro, adotando com a promessa de adotarem, de levarem a plenário e levarem à discussão um projeto do deputado bolsonarista Bibo Nunes, falastrão, do Rio Grande do Sul. O que esse projeto diz? Diz que a inegibilidade por 8 anos passaria a ser só 2. E aí salva o Bolsonaro? Em tese, se ele não fosse condenado aí agora em 25, e ele será condenado em 25 por excesso de prova, não atenderia o Bolsonaro, mas não vai atender. Não vai atender porque ele será condenado em 25 e a inegibilidade é depois do tempo da pena que começa a contar, mesmo que mude para 2 anos. Mas na prática, isso vai ter efeito retroativo, porque toda alteração da legislação que beneficia condenados tem efeito imediato na lei. Vou dar um exemplo. Se aprovassem no Congresso Nacional, eu não duvido nada que alguma excrescência dessa prova, o homicídio no Brasil está legal e todo mundo é inocente. Todos os encarcerados por homicídio seriam libertos com efeito imediato. É isso aí. O que vai acontecer se aprovarem essa excrescência proposta pelo deputado Bibo Nunes do PL? Vai acontecer que todos aqueles que estão inelegíveis, políticos corruptos, político corrupto, a instância máxima deles é só a inegibilidade, porque a condenação criminal no Supremo, ela quase que inexiste. A estrutura toda do establishment, do estamento burocrático no Brasil, ele é feito para proteger ladrões e sem vergonhas do colarinho branco. Mas todos aqueles corruptos, desde vereador, prefeito, deputados estaduais, deputados federais, autoridades aí já condenadas pela Justiça Eleitoral por corrupção ou outro crime, só ficariam punidos por 2 anos. Portanto, é uma reabilitação de todos os ladrões já condenados do colarinho branco com efeito imediato. Anistia para aqueles velhos que fizeram o que fizeram no Congresso Nacional? Não, isso não vai ter. Mesmo se tivesse, o Supremo derrubaria. Não terá. A gente pode discordar aqui, eu tenho discordado, manifestado a minha divergência quanto à dosimetria da pena, não aos fatos imputados. A maior oposição do mundo fechou com Alcolumbre e fechou com Hugo Mota. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, um político pequenininho, lá do Amapá, senador, presidente do Congresso, e Hugo Mota, um deputado do Nordeste, irão decidir o futuro de nós todos brasileiros. O senador Alcolumbre, com 100 e pouquinhos mil votos, o deputado Hugo Mota, com menos de 100 mil votos, irão decidir o futuro deste país. E o que nós podemos esperar de um Congresso? Na presidência de Hugo Mota, que não é tão diferente do Arthur Lira, do Davi Alcolumbre, o que nós podemos esperar desses dois? Esperar um fortalecimento ainda maior na ganância dos congressistas, sejam deputados e senadores, para abocanharem ainda mais as emendas parlamentares
as emendas de bancada, as emendas secretas, que já abocanham 50 bilhões de reais do orçamento. Nunca se roubou tanto neste país como atualmente, nunca. Aqueles mensaleiros e a turma envolvida nos desvios do Petrolão são considerados hoje escoteiros, bom moços, coroinhas de igreja, porque nunca se roubou tanto nesse país. E como a PGR é ruim, como o Supremo Tribunal é ruim, como as estruturas judiciais do nosso país são ruins, poucos deles serão levados aos tribunais. E os poucos que serão levados aos tribunais, essas emendas existem desde 2021. Apenas 3 denunciados até agora. Mais de 195 bilhões já gastos nessas emendas. Só 3 denunciados. E estão roubando a dar com pau neste país. A Polícia Federal não conclui inquérito, está muito mais interessada em fazer o jogo político. Ela foi só rápido contra os velhos lá do dia 8. Só isso. Contra políticos, muito pouco provável. O inquérito das fake news está indo há mais de 6 anos. Ela já não deu tempo? Será que em 6 anos para concluir o inquérito? Já deu, né? Mas as estruturas judiciárias do país, elas estão interessadas em justiça, moralidade? Não estão. Elas estão interessadas em poder e contra-cheque. Se você dá um Google agora, em qualquer unidade da federação, você vai ver contra-cheques acima de 500, de R$500 mil para juízes, promotores, procuradores, membros do Ministério Público. Você vai ver aí, pode escolher o estado. É nisso que eles estão interessados. E fazer o jogo político para somarem mais poder, já que o orçamento do brasileiro, os nossos impostos, foram capturados por essas corporações, como o Judiciário, e foram capturados pelo Congresso Nacional, que não é a atribuição dele. A atribuição dele é fiscalizar o orçamento, não definir os destinos do orçamento, principalmente quando o destino do orçamento vai para o bolso de corruptos. O que nós podemos esperar da Suprema Corte? Acho que não podemos esperar nada. Depois daquela canetada do Dias Toffoli anulando as provas da Odebrecht, eu acho que é uma pá de cal em toda qualquer esperança que a gente venha a ter no judiciário. Não dá para esperar nada de um poder desse. E o que nós esperamos do Congresso Nacional? Também, meu irmão, minha irmã, não espere nada. Vou contar um dado para você, sem querer, que a gente auferiu, fez as comparações, sem querer mesmo. O Congresso estava de férias. Quando ele entrou em férias, o Congresso só está interessado em aprovar subsídio para empregado, subsídio para empresários, benesses aí de dinheiro, sem mostrar de onde sai, e nós pagamos isso tudo. Em acharcar, em capturar o orçamento, grana, é só isso que o Congresso se interessa. O Congresso entrou em recesso, o dólar estava 6,4, juros lá em cima. Brasil, rapaz, foi o Congresso entrar em recesso, foram esses meliantes eleitos pelo voto popular pararem de tomarem dinheiro como se a gente tivesse uma máquina de imprimir grana, que o dólar já foi lá para 5,4, que já temos notícias boas aí de investimento, bolsa subindo. É só o Congresso voltar que a palhaçada do Brasil vai voltar com carga total, porque eles devem ter gasto muito nas férias e precisam recuperar o capilé, porque o Congresso brasileiro se acostumou a roubar dinheiro público. É isso. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, abraçados com Lula e com Bolsonaro. Essa oposição não tem vergonha na cara. Mas isso não é novidade para ninguém. A novidade é que o eleitor não se cansa de tomar excremento na cara e ainda fica apoiando esse tipo de gente com o voto. É uma vergonha, sobretudo o espectro político de direita. A esquerda votou no Alcolumbre e no Hugo Mota, porque tinha apoio do Planalto, eles vão ser bons para o Luiz Inácio, mas a oposição, por comissão, venderam o desejo do eleitor, vender o voto do eleitor. Por isso, o eleitor tem que aprender a acompanhar política séria, como neste canal, tem que aprender a apoiar políticos sérios. Políticos sérios normalmente são chatos. Eu não gosto.
Seriedade você não vai gostar. Mas você gosta de apoiar quem lhe rouba e quem lhe mente, né? Se continuar assim, meu irmão, daqui uns dias, seu filho vai ficar sem merenda escolar porque vão roubar. Escreve, curte, compartilha e sobe lá. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!